vamos ler então a Filemon apenas do verso 4 ao verso 7, porque nós acabaremos por ler todo o texto no decorrer do estudo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Bom, nós temos visto que a carta de Filemon, ela não trata apenas de um sistema doutrinário, porque o cristianismo não é um sistema doutrinário apenas. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento com Deus, primeiramente, com o seu próximo. Então, jamais você irá professar um cristianismo bíblico e genuíno em conflito com o seu próximo. Daí, irmãos, Deus colocar na tábua da lei 2 mandamentos que são núcleos: amar a Deus e amar ao próximo. É o resumo de toda a lei. Qualquer conflito com Deus ou com o próximo descaracteriza o seu cristianismo e o torna uma caricatura. E faz de você um mero religioso exterior. Então, cuidado com isso. A ênfase do Evangelho é: cuide do seu relacionamento com Deus e cuide do seu relacionamento com o seu próximo. E nós vemos em Filemon uma carta que é um manual de relacionamento. Ela é pequena, ela não é extensa, mas ela é muito profunda. Não é? Eu lembro que vocês já ouviram falar de açude? Quem aqui conhece açude? Pois é, o açude é assim, às vezes ele é pequenininho. Aí você fala, não, consigo, é pequenininho, mas ele é muito profundo. Ele pode ser um buraquinho. Um dia eu entrei num açudinho, achando que quase que eu morro afogado. Profundíssimo. É a carta de Filemon. Você atravessa no nado, mas é muito profundo isso aqui. E é um manual de relacionamento que trata de amor, que trata de perdão, que trata de restituição, de reconciliação. Então, lembrando os irmãos o contexto histórico. Veja como Deus conduz as coisas. Paulo está preso em Roma. A primeira prisão ela é domiciliar, porque é apenas uma acusação de sedição contra o Império Romano. Mas a segunda prisão ela já é mais séria. Paulo sai da prisão domiciliar e ele vai para a masmorra mesmo, porque agora ele é acusado de tocar fogo em Roma. Mas ele está nessa primeira ocasião, preso em casa, por isso que ele tem a companhia de Timóteo, de Lucas e de Epáfras. Epáfras é muito importante nesse nosso estudo de Filemon. Por quê? A igreja que se reunia na casa de Filemon é a igreja dos colossenses. Filemon morava em Colossos. Então, Filemon e Colossenses são cartas siamesas. E Epáfras, ele era o pastor dessa igreja, que Filemon recebia na sua casa. Quando Onésimo, que é o escravo de Filemon, furta Filemon, ele deve ter roubado algum bem ou algum dinheiro, é o que fica subjacente no verso 18, ele foge para Roma. Por que para Roma? Porque Roma era muito grande, Roma era muito depravada, Roma era o esgoto do mundo do primeiro século, e todo escravo fugitivo, ele ia para Roma para se meter lá no meio da multidão, nas quadrilhas, e tentar se esconder do seu senhor, que com certeza estava no seu percalço agora, atrás do seu escravo. Então, Onésimo, ele comete 2 crimes, ele furta o seu dono e ele foge. Vai para Roma, ele apronta em Roma, é preso e vai parar onde Paulo está. A providência de Deus. Quando ele chega onde Paulo está, quem o reconhece? Epáfras, que era o pastor lá da igreja que era sediada na casa de Filemon. Epáfras o reconhece, narra a Paulo a história, e imediatamente o problema pendente vem à tona. Agora há um problema sério entre Filemon e Onésimo. E Paulo entrou no meio, porque pastor é assim, irmãos, ele trata de problema que ele não causa. Os crentes brigam, chamam o pastor para se meter, aí depois eles ficam de bem e batem no pastor.
É igual casamento, se mete em casamento. Aí eles ficam de bem, bate em você que se meteu. Você é um intrometido. Aqui está acontecendo com Paulo. Ele não provocou nada. Onésimo e Filemão estão agora em uma rota de colisão terrível e o apóstolo Paulo ele se coloca como mediador dessa situação, porque Filemão estava com gosto de sangue na boca. Peguei Onésimo. E agora Filemão poderia matar Onésimo. Pelas regras do direito romano, ele poderia matar, crucificar ou colocar uma inscrição com ferro quente na testa dele com a letra F, fugitis, fugitivo. Então, Filemão tinha agora a faca e o queijo na mão, e aí Paulo, irmãos, ele escreve para quê? Para redimir esse relacionamento estremecido, destruído entre Filemão e Onésimo. Esse é o objetivo dessa carta, que aplica a todos nós. Então aqui, irmãos, o tema é esse: como restaurar seus relacionamentos. Como restaurar seus relacionamentos. Isso é importante porque não existe ninguém que não tenha desafeto. Ninguém. Todo mundo tem desafeto. Todo mundo tem inimigo. E há uma coisa que você precisa aprender, é com os seus inimigos. Aprenda com eles. É igual o mar. O mar é salgado, o mar tem ondas terríveis, o mar é perigoso, mas o mar te dá comida gostosa. Mesmo ele sendo, muitas vezes, adverso a você. O mar te dá comida. Então, os seus inimigos te ensinam. Por exemplo, eu estava lendo uma história de um camarada que ele era um orador, e alguém, depois que ouviu o seu discurso, e foi conversar com ele, falou assim: o seu discurso é muito bonito, mas você tem um mau hálito terrível. E aí ele voltou para casa com muita raiva, e chegou lá para a esposa dele e falou assim: vem cá, o cara disse que eu tenho um mau hálito, e eu estou casado contigo há 30 anos, por que tu não falou que eu tenho um mau hálito? E ela disse: porque você ia ficar chateado, blá, blá, blá. E beijou aquela boca fedorenta 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Que os amigos não apontam os seus pontos cegos. Não apontam. Eles são bajuladores. Só que o bajulador, uma hora, puxa seu tapete também. Cuidado com eles. Seus amigos não apontam. Quem aponta? Seus inimigos. Aprenda com eles. A hora que eles te criticarem, é provável que 100% dessa crítica é real. Porque ele quer te derrubar, quer te destruir. Então, ele não vai te bajular. Ele vai falar aquilo, ele está atrás mesmo do seu erro. Aí ele te ajuda, como? Que você se conserta. E qual é a raiva do inimigo? É você andar certo. A raiva do inimigo é ele não poder mais apontar pontos cegos em você. Mas quem vai te mostrar os pontos cegos? Ele. Aprenda com seus inimigos. Ninguém vive sem desafeto e sem inimigos. Até as melhores pessoas, como Filemão, que era um cara gente boa. Ele era um cara gente boa. A família dele, toda comprometida com o reino de Deus, Áfia era esposa, Arquipo era seu filho, eles tinham uma igreja dentro de casa, Filemão era um homem rico, dono de escravo, colocou seus bens à disposição da igreja, era um cara gente boa, mas que agora quer matar o seu escravo, que o prejudicou e fugiu. Então, como restaurar seus relacionamentos? Eu vou dar pelo menos 3 lições, eu espero que, se elas não te abençoarem, pelo menos você aprenda algo com essas lições. A primeira lição para restaurar relacionamento: aprenda a elogiar. Aprenda a elogiar. Olha o que diz o verso 4 ao 7, que nós lemos aí, a maneira que Paulo, ele fala de Filemão. É uma maneira elogiosa, fidalga, cortês. Nunca perca a oportunidade de elogiar sinceramente as pessoas. Até os seus desafetos. Né? Todo mundo. Eu sei que tem gente tão ruim que nem parece gente, parece o holograma de Satanás. Mas ainda dá para você tirar alguma coisinha boa. Se você olhar direito, dá para você observar alguns pontos positivos. Paulo, ele é pródigo nos elogios. Ele era um encorajador.
tinha habilidade no trato com as pessoas, né? Quando ele precisava ser firme, ele era, como foi em Corinto, né? E quando ele precisava ser cortês, ele também era. Veja como é que Paulo elogia. Em 3 pontos aqui nós vamos aprender com Paulo como elogiar para restaurar relacionamentos. Primeiro, Paulo agradece pelo relacionamento que ele tem com Filemon. Olha aí o verso 4, ou verso 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então ele agradece o relacionamento que Filemon tem com Jesus e tem com todos. Você já agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? Já? Você já agradeceu a Deus pela vida do seu marido ou está pedindo para ele morrer logo? Oh Deus, leva esse traste logo. Às vezes nós só falamos os pontos negativos, principalmente das pessoas mais próximas a nós. Só dos pontos negativos. Mas aqui, irmãos, Paulo ele está destacando o amor, a fé, está destacando o relacionamento de Filemon com ele, não é? Por tabela entra Paulo, já que são todos os santos, e com Jesus. Aprenda a agradecer a Deus pelas pessoas. Aprenda a elogiá-las, não somente destacar os pontos negativos, senão ninguém aguenta conviver com você. Bom, depois Paulo, ele demonstra as obras de Filemon. Ele destaca no verso 6, olha só o que ele diz, no verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo que há em nós para com Cristo. Então, Paulo está falando aqui de uma fé que ela não era só verbal, né? Não era só pela pregação do evangelho que acontecia na casa de Filemon, mas era uma fé eficiente. Havia obras em Filemon, né? De ajudar as pessoas necessitadas, os famintos, de confortar, de colocar os seus recursos à disposição da igreja. Então, agora Paulo está dizendo que ele tem um objetivo em mente. Paulo está dizendo que a tua fé também seja eficiente em perdoar teu escravo. É isso que Paulo quer dizer para Filemon. Você é muito bom, Filemon. Você tem fé, tem amor, se relaciona bem, mas agora eu quero que você perdoe seu escravo. Paulo também destaca o amor de Filemon para com as pessoas. No verso 7, Paulo diz isso. Olha só, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E a palavra reanimado aqui foi impulsionado, né? Floresceu novamente. Então, foi turbinado. O apóstolo Paulo está dizendo que Filemon era alguém que amava as pessoas. São elogios sinceros do apóstolo Paulo. Então, você precisa dizer isso às pessoas, o quanto elas são bênção na sua vida. Você precisa abrir os seus lábios e agradecer a essas pessoas. Filemon, irmãos, ele transformou a sua casa num oásis, num lugar de bênção, de pregação do evangelho. E a sua casa é o quê? Uma tenda de fofocas? O que é a sua casa? Um lugar de bênção. Toda vez que a gente fala de bênção, a gente pensa que bênção é uma coisa etérea, tipo umas nuvenzinhas que Deus derrama, uns raiozinhos de luz sobre nós, e a gente recebe e fica abençoado. Você sabe o que significa a palavra bênção? Falar bem. Falar bem. Maldição, falar mal. O que é abençoar alguém? É falar bem dessa pessoa. Por isso que o texto está dizendo que a nossa casa não pode ser um lugar, um cemitério de matar reputações. Tem que ser um lugar que abençoa. E ele está dizendo isso, a sua casa foi um ninho de amor. Você foi um refrigério para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele demonstra tudo isso por Filemon. Então, a primeira lição do texto é: aprenda a elogiar e os seus relacionamentos serão restaurados. Segunda lição que nós temos do texto: aprenda a ser humilde. Aprenda a ser humilde.
você é tão grande quando você é humilde. Verso 1, verso 8, verso 9, verso 14, você pode acompanhar aí lendo. Verso 19, Paulo destaca humildade. E eu coloquei justamente aqui, aprenda a ser humilde, porque é um aprendizado. Você não nasce humilde, ninguém nasce humilde. Ninguém. Nós temos que aprender. Muitas vezes Deus nos submete a muitas humilhações, a muitas dificuldades para a gente ser humilde. Então, se você se sente muito humilhado pelos outros, talvez porque você é muito orgulhoso e Deus está te humilhando para você ficar bem humildezinho. Deus usa a maldade do coração das pessoas para produzir em nós o que Ele quer, nos aperfeiçoar. Então, veja, onde Paulo realça aqui humildade? Primeiro, que ele se apresenta não como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Ele poderia ter usado sua credencial, não é? E Paulo, para interceder pelo escravo, que é seu companheiro lá de cela, de prisão, ele se coloca no nível do escravo. Sou prisioneiro igual a Onésimo. Se você não perdoar Onésimo, você não tem relação comigo também, Filemão. Então, Paulo se coloca no nível do escravo. Ele não usa a autoridade apostólica. Veja no verso 1, ele diz, prisioneiro de Cristo. Agora veja lá no verso 9, o que ele diz, como que Paulo se apresenta? Como o velho. Olha que interessante. Você acha que isso aqui, Paulo só está gastando tinta? Gastando pena? Quando ele se predica dessa forma, sendo que sou Paulo, o velho. Ele está se colocando em igualdade com o escravo. Ele está fazendo um apelo humilde a quem tinha o poder, a bique na mão, para mandar matar o escravo. Paulo poderia determinar, ele poderia ordenar, mas ele está defendendo a causa de alguém fragilizado, que não tem mais. Quem que defenderia esse escravo? Só alguém, irmão, cheio do evangelho mesmo. Porque o evangelho é isso, é graça. O cara não tem mérito nenhum. Só alguém cheio do evangelho. E Paulo está defendendo a causa e ele não se coloca maior que Onésimo. Mas ele diz, verso 10, que Onésimo é seu filho. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Olha aí. Ele diz que o Onésimo, no verso 12, é o seu próprio coração. Te envio de volta em pessoa, ele é gente. Quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, eu fico pensando como nós estamos longe do Evangelho, porque o certo era a gente encontrar alguém ali na rua, maltrapilha, interceder por essa pessoa, ajudar essa pessoa como filho e como próprio coração. Só que a gente não faz. Nós desviamos, né, de quem dá trabalho para nós. De quem vai custar algo para nós. Nós estamos muito longe. A gente está aqui bonitinho na igreja, arrumadinho, tomando Santa Ceia. A pergunta que eu faço é, se Jesus estivesse aqui, ele estaria conosco agora? Ou lá fora? Atrás de Onésimos. Gente desacreditada. Gente destruída. Gente sentenciada à morte. Eu acho que ele não estaria aqui comigo. Acho que não. Acho que ele estaria lá fora. Nos lixões da vida. Sabe por quê? Tem um rap, né? Eu não gosto de rap, mas daqui ali sai uma verdade, até nas coisas ruins. E toda verdade é de Deus. Mas tem um rap que diz isso, né? Que até no lixão nasce flor. E Jesus certamente estaria nos lixões da vida atrás das flores. Porque ele, no primeiro século, ele não ficou na sinagoga. Ele não ficou com os fariseus. Não ficou. Por que ficaria conosco hoje? Talvez nós nos tornamos esses religiosos do primeiro século, que são bons para fazer culto, mas misericórdia, zero. Essa carta mexe, né?
Então aperta o cinto que eu só comecei. Veja que Paulo, ele se identifica como prisioneiro, ele evidencia humildade. Segundo, ele poderia ordenar, porque era um direito seu, mas Paulo solicita. Verso 8, verso 9, veja o que Paulo diz. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, ele era apóstolo, não só apóstolo, era o discipulador de Filemon. Verso 9, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo, ele não usa, repita, a sua autoridade apostólica, ele faz uma solicitação em nome do amor, e muitas vezes é melhor nós agirmos não pela lei, mas pelo amor e pela graça, e é o que Paulo está fazendo aqui. Não que o amor anule a lei, mas Paulo, ele prefere solicitar pelo amor, e não que fosse aplicado o direito romano, e eles fossem a um tribunal, e Onésimo fosse morto por causa disso. Então, Paulo, irmãos, ele quer ganhar o coração de Filemon com o amor para que a recepção que Filemon desse a Onésimo não fosse gélida, fosse uma recepção calorosa. E mais na frente nós vamos ver como é que ele deve receber Onésimo, né? Então, Paulo prefere o amor que ordenar. Muitas vezes, o amor vai abrir muito mais portas do que a lei, do que o autoritarismo. Então, aprenda a elogiar, aprenda a ser humilde. Terceira lição que o texto nos dá para restaurar relacionamentos. Nós restauramos com elogio, com humildade. Em terceiro lugar, aprenda a ser pacificador. Do verso 7 ao 16, Paulo gasta muitos versículos, né? Nós temos em Filemon 25 versículos, e a maioria, o bloco maior, Paulo gasta para falar que Onésimo deveria ser um pacificador. Aliás, Filemon deveria ser um pacificador. Nunca perca a oportunidade de pacificar as relações. E Paulo, para falar dessa atitude pacífica de Filemon, ele usa 6 argumentos. 6 argumentos para que Filemon pudesse receber de bom grado Onésimo de volta. Então aqui, Paulo, irmãos, nessa carta, ele é um intercessor, ele é um mediador e ele é um pacificador, ele é um construtor de pontes. E você está construindo pontes ou cavando abismos nos seus relacionamentos? Vamos ver esses argumentos que Paulo usa para convencer Filemon de ser pacificador e não belicoso. Primeiro, ele realça a reputação de Filemon como um homem que abençoava as pessoas. Veja o verso 7 e o verso 8, que nós já tratamos disso. Ele ajuda as pessoas. Por intermédio dele, as pessoas são reanimadas. Verso 8. Agora, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade de te ordenar, em Cristo para te ordenar o que convém. Verso 9. Prefiro solicitar em nome do amor. Então, ele tinha amor. Ele ajudava as pessoas, reanimava as pessoas. Paulo está dizendo a Filemon que ele deveria aproveitar essa oportunidade de tremendo atrito com o seu escravo e deveria refrigerar também Onésimo. Animar Onésimo com a sua atitude de perdão. Ele tinha sido bênção para muitos crentes e agora ele deveria ser bênção para o seu escravo fugitivo. Então é o primeiro argumento, a reputação de abençoador de Filemon. O segundo argumento que Paulo usa é que Paulo sensibiliza Filemon, não usa a sua autoridade, ele o sensibiliza. O verso 9 diz isso, Paulo se apresenta como preso, como idoso, ele não se apresenta como apóstolo, ele está sensibilizando Filemon. Ele não quer ordenar, ele está suplicando. A força da súplica, ela é mais eloquente do que o grito da imposição. Então, a humildade abre portas, a arrogância fecha portas. E o apóstolo Paulo está mostrando isso para Filemon. Eu poderia ordenar, mas eu vou sensibilizar você pelo amor. Há um ditado chinês muito propício para o que nós estamos vendo aqui. O ditado chinês diz que nós pegamos mais moscas com uma gota de
de mel do que com um barril de fel. Uma gota de mel junta muita mosca. Um barril de fel, não. Então, Paulo está usando o mel do amor e dizendo, olha, faça por amor. O amor paga a conta. O amor paga a conta. Terceiro argumento que ele usa é a conversão de Onésimo. Ele diz, Onésimo é um converso agora, verso 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Agora ele é um crente. Ele não é mais um ladrão fugitivo, ele é um convertido. Ele é um irmão na fé. Então, esse argumento é muito forte. Não é de alguém que agora é um crente em Jesus. E é interessante, irmãos, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida nos preparam para situações futuras que nós nem sabemos. Então, por exemplo, quando Paulo foi convertido no caminho de Damasco, e a notícia correu que Paulo agora era um crente, ninguém acreditou. Paulo matou Estevão, feriu centenas de cristãos, com as cartas na mão do governador, pronto para matar. Coitado de Paulo, foi lá na igreja de Jerusalém dizendo, olha, eu sou irmão. Irmão? Ó, nós vamos orar com os 2 olhos abertos. Você não é irmão, é nada. É igual quando a gente sabe que um presidiário se converteu, né? Ninguém acredita. Ah, converteu porque é presidiário. Paulo provou isso aqui na pele. Paulo ficou 10 anos sentado no banco da igreja de Jerusalém. 10 anos. Eles não deram oportunidade para Paulo. Humilde, ó, Deus preparando Paulo. Depois de 10 anos, aí Barnabé vai lá, gente, Paulo é crente mesmo, eu testifico, vou levar ele comigo para a igreja de Antioquia, onde Barnabé era pastor, e lá Paulo já virou pastor em Antioquia. Alguém intercedeu, alguém mediou, alguém fez uma promissória. Pode pôr na minha conta. Paulo é crente. Agora, Paulo está no final da vida, acontece a mesma coisa com Onésimo. Vocês acham que Filemão converteu? Converteu nada. Convém converter. E Paulo está dizendo, ele é crente sim. O que Barnabé fez com Paulo, Paulo está fazendo com Barnabé. Aquela bênção que alguém te deu lá atrás, é para você abençoar alguém lá na frente. Lá na frente. E eu lembro, irmãos, uma vez, vou até usar você, tá, Rosa? Não fique com vergonha, não. Uma vez, eu estava noivo ainda. Eu não sei se você lembra. E aí, eu não tinha dinheiro, eu casei seminarista. 2º ano, eu ganhava R$200. Só gastava com a passagem. Quem me sustentou foi minha mãe, no período de seminário. Sou muito grato a ela, porque eu não tive um suporte no período de seminário. R$200. Aí depois que eu casei, que aí quando casa, né, fica tudo melhor. E aí, eu lembro que a gente foi aqui nesse shopping Serra para a Gislaine provar o vestido de noiva. Aí o noivo não pode ver, né, dá azar. Dizem. E aí eu fiquei lá no banco e ela demorou, aí eu encontrei a Rosa. Fazendo o que aqui? Minha noiva está lá, vou lá ver ela. Ela foi. Aí, irmãos, eu comecei a orar e falei assim, Deus, como é que eu vou casar quebrado do jeito que eu estou? Eu não tenho dinheiro para chamar minha noiva para comer um sanduíche. Que miséria é essa, Deus? Estou indignado. Aí eu orei e fiquei, na volta, a Rosa, nossa, ela está linda e tal. Aí a Rosa, tem uma oferta aqui para você. Me deu R$50 para eu comer o sanduíche. Obrigado, viu, Rosa? Abençoa a nossa vida. Beleza. Isso foi no noivado. No casamento, eu vim aqui para a igreja, eu preguei uma semana antes do casamento aqui, tinha um pastor de Portugal, não sei se vocês lembram, da África, aliás, da África portuguesa, no culto. E aí, ele estava falando das dificuldades lá na igreja e pediu uma oferta. Eu tinha R$50, não era o da Rosa, que eu comia o sanduíche, já era outro. Era para comprar o prato para mim, para a Gislene e os talheres. R$50. E aí a gente está no banco e o pastor fazendo um apelo, eu olhei para a Gislene e falei assim, vamos dar os 50? Ela, a gente só tem 50.
Aí eu falei, mas tá bom. Aí eu dei os 50. Era para comprar os pratos. Acabou o culto. Aí o pastor Ivan falou assim, Fábio, vai lá atrás que a SAF tem um presente. Gente, eu cheguei lá, prato, colher, copo, tudo. Eu olhei para a gente e falei, se eu não tivesse dado esse dinheiro, eu ia morrer agora. Quando Deus te abençoa hoje, é para você abençoar alguém amanhã. Presta atenção nisso. O que Barnabé fez com Paulo, ele está fazendo com Onésimo. Ninguém acreditava em Onésimo. Paulo fez a promissória. Ele se converteu sim, recebe-o como um crente. Argumento forte, esse aqui é o mais forte dos 6 argumentos. Depois ele argumenta a mudança de vida de Onésimo, do verso 11 ao 14. Ele faz um trocadilho aqui, muito propício, a cara do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o cara, né? Ele antes foi inútil, porque o nome Onésimo era útil, significa útil. O nome de escravo, naquela época, era quase todos Onésimo, porque eles tinham que ser úteis. Não é igual hoje, caseiro, né? É um nome errado para caseiro. Não pode ser caseiro, porque ele só fica em casa. O nome dos escravos era Onésimo, porque eles eram úteis, eles eram trabalhadores. E Paulo está dizendo, ele te foi inútil, mas agora ele é útil. Ele faz um trocadilho com o nome Onésimo. De inútil a útil. Então, Paulo está dizendo que ele era um escravo. Agora, ele não é mais um escravo. Só que é interessante. Nós sempre vamos ter um Senhor sobre a nossa vida. Sempre. Você sai da escravidão do mundo e da carne e vai para a escravidão a Cristo. Então, você deixa seu coração como seu dono, e agora Cristo é o seu dono. Então, sempre você terá um Senhor sobre a sua vida. Então, o que Paulo está dizendo, ele não é mais escravo social, ele não é mais seu escravo, ele é escravo agora de Cristo. Ele não é mais um prisioneiro seu, ele é um irmão, ele não é um ladrão. Ele agora é uma pessoa honesta. Por isso que Paulo diz, e se você estiver aí todo ofendidinho, Filemão, eu pago a conta, o prejuízo. Talvez Paulo daria todos os recursos, né, que ele tivesse para poder pagar essa conta. Inclusive, a gente não sabe como Onésimo saiu da prisão, mas certamente Paulo pagou a fiança. Certamente. Bom, o outro argumento, o quinto argumento, é a providência divina. Verso 15 e 16, ele mostra que as circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Há coisas que acontecem na nossa vida temporariamente. Elas estão abrindo portas para coisas maiores, mais duradouras e mais belas na nossa vida. Quem diria, irmãos, que esse escravo, fugitivo, ladrão, se tornaria um crente? Quem diria? Ninguém sabia, mas Deus sim. Toda essa situação de queda, de pecado de Onésimo, serviu a um propósito muito maior, muito mais belo, muito mais grandioso, a salvação dele. E olha, irmãos, investir nas pessoas é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Investir em alguém, em oração, em recursos, ajudando, consolando, porque Onésimo se tornou um bispo, esse escravo ladrão, o bispo da igreja de Bereia. Sabe por quê? Porque Deus colocou um apóstolo, Paulo, na vida dele. Porque Deus colocou alguém na vida dele. Se ele não tivesse tido isso, como seria Onésimo? Mais um escravo condenado à forca. Só isso. Mas Deus colocou Onésimo para encontrar o apóstolo Paulo e para encontrar Jesus. A fuga de Onésimo não pegou Deus de surpresa. O levou para Roma para salvá-lo. E o devolveu a Filemão como um irmão no Senhor, que depois foi pastor de Filemão. Quem o roubou, quem o defraudou, se tornou seu pastor. Isso é lindo, isso é evangelho. Isso é o evangelho. Porque o evangelho, irmãos, é o que faz nós agradecermos até as noites escuras, né? Todo
mundo agradece pela luz. Todo mundo agradece as coisas boas. Mas o Evangelho faz você agradecer até os dias lúgubres da sua vida. A providência de Deus. O sexto argumento do apóstolo Paulo é o afeto que ele tem por Onésimo. É um argumento forte também. Paulo tinha afeto por Onésimo. Paulo amou Onésimo. E aí, mais uma vez, a lição. Amar quem cheira bem, amar quem se parece com você é bom, é fácil. Agora, amar o fétido, o pútrido, aí é outro passo. Tu envio, verso 12. Eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo, no verso 10, diz que Onésimo é seu filho. No verso 16, diz que ele é um irmão caríssimo. Caríssimo. Foi caro, né? Que não é só prezado, não. É caro. Ele diz para... De novo, ele repete no verso 17. Olha aí o que Paulo diz no verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E aqui, o termo receber, ele é muito significativo. Porque o grego aqui para receber é recebe como um parente seu. Recebe como alguém do círculo familiar. Não como escravo. Recebe-o como adelphos, irmão. Seu irmão. Que maravilhoso, né, irmãos, isso aqui. Um escravo sendo recebido como da família. É o que o Evangelho faz, irmãos. Um dia Davi estava no palácio, depois já de alguns anos no trono, e aí ele chamou Ziba, que era o seu assistente, e disse assim, Ziba, tem ainda alguém da casa de Saul e de Jonatas para eu usar de graça? E Ziba, maldoso, falou assim, tem um tal de Mefibosete, lá em Lodebar. Mas, rei, ele é coxo de ambos os pés. Eu não sei se você sabe, mas o rei não poderia receber pessoas com deficiência física como audiente, na sua audiência. Era proibido pessoas estarem diante do rei deficientes. E Davi diz assim, então busque Mefibosete. Quando a polícia foi lá atrás de Mefibosete, ele se desesperou. Ele falou, meu Deus, 20 anos Mefibosete em Lodebar. Lodebar, irmãos, é tão ruim que eles nem traduziram o termo Lodebar. Eles só transliteraram. Lodebar significa o lugar sem nome. Sabe qual é o lugar sem nome? Não prestava. E ele foi para lá para ficar no anonimato. Porque quando um rei novo ascendia ao trono, por lei ele tinha que matar toda a descendência do rei anterior, para não ter problema de insurreição. E quando a polícia vai atrás de Mefibosete, ele diz, meu Deus, agora Davi vai me matar. 20 anos lá, escondido, coxo, cuidado por um casal de estrangeiro. Ele ficou coxo porque aos 5 anos de idade, numa guerra, a babá, tentando salvar Mefibosete, correu com ele no colo, tropeçou, ele caiu e ficou aleijado. Aí levaram ele para Lodebar para esconder de Davi. 20 anos depois, achando que estava esquecido, o Evangelho vai lá onde ele está e traz de volta. E Davi o colocou na frente dele. E Mefibosete disse, quem sou eu, um cão morto, para estar diante de um grande rei? E Davi disse, eu vou restituir tudo o que era seu. As terras, a herança. E outra coisa, você vai se sentar à mesa para comer pão comigo e a minha família. Aí era a hora do almoço. O rei já está sentado. Observe essa cena. É um espetáculo. Entra Joabe, o grande comandante, alto, forte, bronzeado pelo sol. Se senta, cumprimenta o rei, se senta. Depois vem Amnon, também forte, cheio de predicativos, os melhores. Saúda o rei e se senta. Vem Absalão, belo dos cabelos até os pés. Cumprimenta o rei e toma assento. Vem Tamar, a bela filha de Davi, linda, exuberante. Beija o seu pai e se assenta. Salomão vem depois, ele estava estudando uns livros no escritório. Mas chega, cumprimenta o pai e se assenta. E de repente um barulho seco. Pá!
as muletas de Mefibosete. Pá! As portas se abrem. Mefibosete está extremamente envergonhado. Cumprimenta o rei sem graça. O rei faz gesto para ele se sentar ao lado. Mefibosete se assenta. O rei pega a toalha da mesa de linho puro e branco e joga sobre as pernas defeituosas de Mefibosete. E ele come com o rei. Nós comemos com o rei hoje. Todos nós somos Mefibosetes. É o que Davi está fazendo com Onésimo. Davi não. Paulo. Recebe-o como irmão. Ele vai sentar à mesa. Ele não vai ficar lá na senzala, não. Ele vai sentar na mesa. Não tem isso no reino de Deus. Você ficar na senzala. Você ficar excluído. Se você está excluindo alguém, você não é do reino de Deus. Você não é. Aprenda a elogiar, aprenda a ser humilde, aprenda a ser pacificador. Aí por último, para terminar, como é um almoço, dá para aguentar aí um pouquinho. Aprenda a perdoar. Nunca desista de ver o poder do Evangelho que prevalece sobre a vida das pessoas. Do verso 17 ao 25, que é a parte final, Paulo fala do perdão que deve conceder Filemon a Onésimo. Então, como é que a gente perdoa? Verso 17 nos ensina algo importante, que não há pessoas mais importantes que outras. Pode ter lá fora. Lá fora tem. Mas no reino de Deus, não. Por isso que Paulo está dizendo, olha, recebe-o como a mim mesmo. Se você não receber Onésimo, você não me recebe, Filemão. Você não me recebe. Não existe pessoa mais importante que outra na igreja de Deus. Todos somos iguais. Companheiros de jornada. Paulo diz isso, né? Se consideras meu companheiro. Então é assim que se perdoa, entendendo que você... Se você entender esse princípio aqui, de Filemon, que não tem ninguém mais importante, fica fácil perdoar. Não fica difícil. Você não é mais importante que a pessoa que te ofendeu. Segundo, Paulo nos ensina a nos identificar com as falhas das pessoas. Verso 18 e 19. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Se esposas estivessem mais dispostas a pagarem a conta. Se maridos estivessem mais dispostos a pagarem a conta. Se você estivesse mais disposto a pagar a conta, não teria, irmãos. Olha aí o verso 19. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Aqui é uma promissória, tá? Ele está fazendo uma promissória. Eu pagarei. Mas, ele abre aqui um anacoluto, uma explicaçãozinha, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Porque Paulo foi quem evangelizou Filemon também. Então, veja que Paulo, irmãos, ele se identifica com Onésimo. Onésimo é o seu coração, ele se coloca para pagar a dívida de Onésimo. É uma profunda identificação, é uma compaixão por aquele que errou, ele quer pagar a dívida. Então, o perdão é a marca do verdadeiro crente. Perdoar é você cancelar a dívida, não ficar cobrando essa dívida. A outra evidência de perdão aqui é que Paulo nos ensina sobre o poder do Evangelho para salvar pessoas. Verso 10, ele deixa isso claro, o poder do Evangelho, né? Olha lá, ele foi gerado pelo Evangelho, preso entre algemas. Então, o Evangelho pega um fugitivo e o transforma num homem livre, salvo, útil. Não há caso perdido para Jesus. Não há. Nós não devemos desistir das pessoas. Se você crê no poder do Evangelho, transforma um ladrão em um irmão. Isso aqui é muito importante. E é por isso que esse escravo fugitivo se tornou um bispo. O bispo da igreja de Bereia. Bom, eu quero terminar, irmãos, dizendo que Paulo, no finalzinho da carta, ele ainda nos dá ensinos muito preciosos.
E um dos ensinos que eu acho isso fascinante no apóstolo Paulo é a sua capacidade de valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Olha o verso 24, que ele passa a mencionar pessoas. 23 e 24. Olha lá. Saúdam-te Epáfras, o pastor da igreja, lá de Colossos, a igreja na casa de Filemão. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo menciona cada um. Começa com Epáfras, né? Ele envia a saudação de Epáfras para Filemão. Epáfras estava com Paulo em Roma. Esse pessoal acompanhou Paulo, né? A prisão de Paulo. E ele destaca a dedicação a Cristo, a Paulo e ao Evangelho, nas horas mais difíceis, né? Paulo estava preso, Paulo não estava fazendo milagres, Paulo não estava pregando o Evangelho, como foi em Éfeso, que o Evangelho causou um grande avivamento em Éfeso. Os bruxos queimavam seus livros de magias na praça. Aí é fácil seguir um líder assim. E um líder preso? Caído. Está lá Epáfras com Paulo, na hora mais difícil dele. Ele não abandonou. Aí ele menciona Marcos, que coisa boa, né? Lembram de Marcos? João Marcos, parente de Barnabé. Até os melhores brigam. Barnabé é um cara bom, a Bíblia diz isso, bom, cheio de fé, de generosidade. Por causa de João Marcos, eles brigaram na segunda viagem missionária. O Marcos o abandona Paulo. Aí na segunda viagem ele quer ir, ele abandona na primeira, na segunda ele quer ir, Paulo, não, você não vai não, você é menino. Aí Barnabé brigou com Paulo e a briga foi grande, e eles se separaram. Mas agora, Paulo velho, maduro, diz, quem está lá com ele? Marcos. Olha aí como essa carta fala de restaurar relacionamentos. Marcos está lá, acompanhando o apóstolo Paulo. Ele cita que Aristarco, que era de Tessalônica, e acompanhou Paulo a Jerusalém e depois a Roma. Não aparece muito o nome de Aristarco, nem o que ele fez, mas reserva essa singela companhia que ele dá nos momentos finais do apóstolo Paulo. Atos 19 é que aparece a figura de Aristarco, e ele está lá nos momentos finais. Não tem glória nesses momentos. Talvez, se você olhar de fora sem conhecer Paulo, você diz, um velho prisioneiro é um fracasso esse cara. Fracassou. Mas está lá João Marcos, Aristarco. Aí ele menciona um cara que me causa muito assombro, Paulo mencionar Demas aqui. Porque Demas, ele tem uma passagem pelo apóstolo Paulo, como um vento, né? Um vento forte que trouxe e o mesmo vento forte que levou. Muito impetuoso esse relacionamento de Paulo com Demas. Lá em Filemão, aqui 24, ele aparece como cooperador, né, de Paulo. Em Colossenses, em Timóteo, aliás, ele... acho que é Timóteo 2, 2 Timóteo 4,10. Vê aí, Daniel, para nós. Vamos ver, melhor ver como é que diz lá. Acho que é o 2 Timóteo 4,10, se eu não me engano. Então, aqui ele é cooperador, mas Paulo diz que ele o abandonou. Demas o abandonou. Olha lá, porque Demas, mesmo Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Mas aí é o que eu estou dizendo para você, aprender a ver também as coisas boas nas pessoas. E Paulo o recomenda aqui, porque nesse momento ele estava com Paulo. Ele acompanhou Paulo, mesmo que depois o abandonasse. Mas naquele momento Paulo estava sendo acompanhado. E Lucas, né? Volta lá para Filemão, por favor. Filemão 24, ele menciona Lucas, o seu médico, o seu biógrafo, e esse sim acompanhou Paulo até a morte dele.
E aí Paulo termina no verso 25, que é o que faz com que os nossos relacionamentos sejam de fato restaurados. Ele termina como ele começa: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça deve estar presente do começo ao fim na nossa vida. Paulo termina essa carta como ele a começou. Se nós fomos salvos, se nós estamos vivos, se nós estaremos no céu, se nós temos relacionamentos restaurados, é pela graça de Deus, que nos ensina a elogiar, nos ensina a ser humildes, a ser pacificadores e nos ensina a perdoar. Que Deus abençoe você e seus relacionamentos. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa carta maravilhosa, essa pequena epístola de Paulo a Filemon, que é profunda, que nos ensina coisas grandiosas, maiores que nós. Ajuda-nos com os nossos relacionamentos deteriorados, quizás destruídos. Dá-nos a Tua graça para sermos pessoas pródigas no elogio, pessoas humildes, para sermos pacificadores e para sermos pessoas, ó Deus, que se reconciliam. Nós te pedimos isso, por Tua graça, em nome de Jesus. Amém.